Boa noite. A gente chegando. A bancada feminina, feminista, LGBT e plural, se essa rua fosse minha, já está na área. Vamos se aproximando aí. Boa noite para quem é de dentro. Boa noite para quem é de fora. Selva, Oxo, Cálice, Bento, Menino Deus e Nossa Senhora. Hoje eu lembrei que era a hóstia e o Cálice Bento. Martins, oi Laílson. Laílson, massa, você disse que vinha. Gratidão que você tá aí, viu? Aceitar a Ana Maiana, já aceitei. Agora, Luz Marina, pede para entrar, Luz Marina. Eita, bicha bonita. Que a bicha fica bonita no batom. Aí, tô aceitando Luz Marina e tô aceitando Sâmbala, porque as mulheres todas são pontuais. Tá todo mundo chegando na hora certa. Doutorinha, boa noite, minha querida. Um grande abraço aí pra galera de... Eu acho que eu aceitei todo mundo, não foi? É, tá faltando Sâmbala. Peraí, Sâmbala. Sâmbala. A turma aí de Condeúba, na Bahia. A bancada tá bem pertinho de vocês aí, viu? Né? Não é, Ana? Boa noite. Certeza. Ai, Sâmbala linda. Aí, uma potência aí, ó. Ó o reforço. Ó o reforço para Condeúba chegando, para as mulheres da bancada chegando aí. Boa noite. Eu gosto de cumprimentar a galera que está chegando. Vocês também, se perceberem a galera de vocês aí, cumprimentem, tá bom? Porque é importante, né? Eu mesma gosto de falar com cada pessoa que vai chegando. Taninha Bispo, boa noite. Rosinha, boa noite. Oi, Miriam. Oi, William. Não sai não, fica aí com a gente. Oi, dona de 1046. Essa daí é a nossa... Oi, Gabi! Gabi tá na audiência. Ah, te amo 1 milhão de vezes, Gabi. Te amo muito. Aí, doutora Gabriela Sâmbala, que a gente tá chamando de Gabi. Sua colega, Gabi. Esse microfone tá desligado. Vai ligando o microfone aí. Eu acho que é Rose alguma coisa. Marli. Não ouvi direito. Oi, Gabi. Agora sim eu vi. Tânia Bispo, você viu Tânia Bispo aí? Chegou também, Luiz Marina cumprimentou Tânia Bispo. Muito bem, bora chegando. Vamos chegando que o papo é sério. Aliás, a gente só fala de papo sério aqui. Aproveitem para dizer se meu fone tá direitinho, se vocês estão ouvindo bem a minha voz. Muito tá bem. Legal? Tá? Estou te ouvindo Tá, a bem. galera que tá aí, tá? Porque eu esqueci aquela prisilinha que prende aqui na roupa, tá lá no quarto. Eu falei, gente, aí agora já era. Então, para a gente não ter mais de tanta conversa, boa noite. Gratidão a vocês, todas, todos e todes que estão com a gente acompanhando essa bancada feminina, feminista, LGBT, de lésbicas, de bissexuais e transexuais. As pessoas me perguntam o que significa o LGBT. De lésbicas, bissexuais e transexuais e plural, porque a gente respeita a pluralidade. Se essa rua fosse minha... Se essa rua fosse minha, me lembrem. No final da live, vocês vão ter que responder essa pergunta. Puxaram minha orelha, por que você não está perguntando se essa rua fosse sua, o que você faria? Eu falei, gente, estou esquecendo disso mesmo. Porque essa é a grande, é o segredo da nossa bancada. É instigar nas mulheres o desejo do pertencimento, de serem donas do seu pedaço, dos seus corpos, das suas casas, das suas ruas, dos seus estados e dos seus países. A gente tem que sentir isso, o pertencimento de que nós somos daqui, que nós pertencemos ao lugar que nós ocupamos. Não é isso, doutora Sâmbala? O sentimento de pertencimento é muito importante. E eu estou ouvindo baixo do microfone, viu? Vixe, Gabi, tu aí do outro lado, eu fico toda emocionada. Van Rodrigues, boa noite, live 23... alguma coisa, tô cumprimentando a galera por enquanto. Luz, que bom! Que bom te ver, saudade de você, amiga. Saudade então também. É isso, eu sou Célia eu com saudade. Eu fui em Salvador, mas eu fui tão corrida. Simone Cascais, que coisa boa que você tá aí. Simone tá assistindo a gente diretamente de Londres. Se eu soubesse que você ia estar aí... Agora, assim, se você conseguir ficar até o final da live, Simone... Você dá uma entradinha. Simone é aquela nossa amiga
e está interessada em saber como estão as mulheres encarceradas aqui no Brasil, na Bahia e no Nordeste. Um grande abraço, Simone Cascais. Eu falei para ela da live, se eu soubesse que ela ia estar aí de vacilo, eu ia tacar ela nessa live aqui. Mas se você puder dar uma entradinha. Oi, Iraci, querida. Um grande abraço, viu? Cheguei agora em casa, o Simone está falando, chegou agora em casa. Mas se você quiser tomar um café, esticar as pernas, depois dar um oi para a galera, pode falar, né, Ana? Que a gente faz um... Ela entra no meu lugar um bocadinho, assim eu dou uma descansadinha. Pode ser? A gente vai fazendo trocas de casa aqui. Pode ser. Só dá um aviso aí, viu, Simone? Você é figuraça, nossa grande parceira, gente. A nossa bancada, ela cada dia cresce mais. E a gente está nas 5 regiões do Brasil e a gente também está em vários lugares do mundo. São muitas mulheres do mundo inteiro que nos apoiam, que caminham com a gente, que andam com a gente. Por isso que, na verdade, assim, eu devia tomar vergonha na cara e saber, eu lembrar pelo menos esse pedacinho de música, mas é porque minha memória, eu digo que é fibromialgia, mas pode ser a idade também, né? Eu quero ouvir dizendo assim, não mexe comigo, é na idade não? Que eu não ando só, eu não ando só, eu não ando só, não mexe comigo, que eu não ando só, eu não ando só, eu não ando só. Eu amo essa música de Maria Bethânia, amo demais, e eu gosto de cantar porque eu canto com propriedade, porque eu não ando só. Eu tenho Jesus e Maria José, como diz ela, o menino Deus brinca, dorme nos meus sonhos. Foi o poeta que me contou. Eu sou muito bem acompanhada. Tenho os tupis e as minhas guias, Jesus e Maria José. Enfim, né? Estamos todas bem acompanhadas, além de todas essas mulheres que nos acompanham. Então, a gente vai começar... Tá bom, Simone, qualquer coisa você avisa, e vai ser muito importante a sua fala, porque você está muito por dentro dessa pauta de hoje. Ateliê, Rejane, eu estou acenando para a galera aqui, não estou citando o nome de todo mundo, mas eu vou fazer isso que eu gosto de fazer. Quem chega na nossa casa, a gente cumprimenta, não é assim? Então, a gente vai abrir a nossa live com a Ana Maiani, que vai nos introduzir hoje ao nosso tema, que é quem são as mulheres encarceradas na Bahia. Você conhece alguma? Você conhece alguma mulher encarcerada? Você já visitou algum cárcere aqui na Bahia, ou na cidade que você mora, ou no estado que você mora? Você já conheceu algum presídio? Você sabe que condições as mulheres vivem? Eu já tive o privilégio de conhecer, eu vou falar o privilégio porque foi numa situação diferente. A Luiz, muito bem, Luiz, cumprimentando a galera aí, é isso aí. Oi, Roquilde. E aí, então, eu conheço um bocadinho e tenho lido bastante sobre o tema. Mas é a Ana que vai nos introduzir ao assunto. Fique à vontade, Ana. Responsabilidade, né? Eu quero partir do meu ponto, do meu lugar de fala, tá bem? Porque quando eu falo em mulheres encarceradas, eu também falo em crianças que são afetadas, né, diretamente por essas mulheres, e muitas crianças que também acabam se tornando essas mulheres de diversas formas, por diversos caminhos, né, por não encontrarem acolhida na sociedade. Ultimamente eu estava lendo, sabe, queria compartilhar com vocês aquele livro Cadeia, da professora, antropóloga, pesquisadora Leila Diniz. Olha, até fiz aqui, Débora Diniz. Olha, eu estava com a Leila Diniz na cabeça. E a Débora Diniz nos faz um relato, ela traz a fala dessas mulheres de dentro do presídio do Distrito Federal, né? E ela traz algumas questões que eu acho que são bem interessantes para nós darmos início a essa nossa conversa, nossa prosa. Que falar... Ana, mas você pode me dar para eu quebrar o protocolo, porque eu comecei errado, gente. Eu quero pedir desculpa. Era para as meninas se apresentarem antes, né? Ah, verdade. Ah, tá. Jesus, então, tá. Maria Santíssima. Ó, tá vendo? Olha, né? Aí daqui a pouco a Ana nos introduz ao tema. Então, antes disso, a gente vai começar por Luiz Marina. Aí a Sâmula se apresenta, a Ana, e a Ana já faz a introdução. Vamos fazer desse jeito.
coisas, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, quem é Luz Marina? Boa noite, Luz. Quem é Luz Marina? Boa noite, Luz Marina. É uma mulher casada, 2 filhos, 4 netos, agente penitenciária há 33 anos, professora, dirigiu o Conjunto Penal Feminino por 9 anos, fui ponto focal da PENAMP na Bahia, e agora eu sou presidente do Conselho da Comunidade. Eu trabalhei também com mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas, né? Homens com tornozeleiras, mulheres com o botão do pânico, o PR, e essas demandas. Eu venho nessa luta, né, há 33 anos, vou fazer agora dia 18 de abril. Ontem saiu a minha aposentadoria como agente penitenciário, mas a minha luta continua. Graças a Deus, eu estou no Conselho da Comunidade, que é um órgão de execução penal que cuida dos egressos, dos presos e a luta, graças a Deus, eu estou dando continuidade ao meu trabalho. Ontem eu não sabia se eu chorava ou se eu ria quando eu vi a publicação no diário, mas eu vi que é outro ciclo. E a continuidade ao trabalho eu estou tendo, estou fazendo, não deixo de atender os egressos, e isso me deixa muito satisfeita. Poder inserir pessoas de forma digna na sociedade, criando pontes, criando acesso para essas pessoas retornar, para mim é de grande valia. Parabéns, viu, pela sua trajetória. Não é uma trajetória fácil, não. Muito encostadinha na violência, né, gente? Muito encostadinha na violência, né, Samla? Que trajetória. Ela vai falando e eu vou me arrepiando, assim. E olá, que eu também não sou de vida boa, não, mas vou dizer, companheira, sua vida não é fácil. Quem é Samla? Boa noite, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite, Célia. É uma pena que nós nos encontramos numa situação tão difícil, né, na nossa caminhada, na nossa atuação. Mas eu fico feliz, eu tenho certeza que nada é por acaso. Então, se era para a gente se encontrar de alguma forma, então foi dessa forma. Bom, Samala é uma advogada preta. Eu sou filha de professora, filha de pedreiro e consegui alcançar o nível superior, a graduação. E agora estou como presidente da Comissão da Mulher e da Mulher Advogada da Subseção de Vitória da Conquista. A minha comissão, ela abarca não só a cidade de Vitória da Conquista, como também outras 9 comarcas. Então, também sou responsável pela comarca de Condeúbas. Então, por isso a minha atuação nessa cidade. E eu tenho o intuito de ajudar não só as mulheres da sociedade civil, como também as mulheres advogadas. Eu sempre converso com as minhas colegas que nós, não só porque nós ocupamos esse status quo de advogados, que nós também não somos vítimas de violência na nossa atuação profissional, né? Enquanto advogada, ser mulher é muito difícil. Ocupar um lugar que é formado por majoritariamente homens, que é o sistema judiciário como um todo, é muito difícil, muito desafiador. Então, eu estou aí para juntar forças e lutar contra o machismo, contra a misoginia, e quanto mais mulheres conseguir atingir. Não é com você, não. Pode falar. Eu estou sinalizando pro meu filho, porque o ventilador tá virado para mim e, né, parece que eu tô aqui. Aí eu tava pedindo para meu filho, acessa esse ventilador aí. Pode continuar, perdão, é porque eu tava sinalizando para ele que passou aqui agora. E eu achei interessante que você é presidente que eu li lá no seu currículo de mulheres e de mulheres advogadas, né? Eu achei muito interessante vocês darem essa ênfase às mulheres advogadas, porque não sei quantas pessoas sabem, mas o Poder Judiciário é o terceiro poder constituído no Brasil e é, como ela falou, majoritariamente ocupado por homens, muito pior do que na política, e não é fácil para elas. Eu nem quero imaginar o que elas sofrem por lá. Visto que eu sofri na política, não quero nem imaginar o que vocês sofrem por lá. Porque só para vocês entrarem, eu achei muito louvável a apresentação dela, muito digna, muito linda a apresentação dela em dizer assim, sou filha de pedreiro e professora, sou uma mulher negra e alcancei esse espaço que estou agora, né? Quando a gente reconhece as nossas origens.
Isso é muito importante. Não é fácil para uma mulher e uma mulher negra ocupar o lugar que a Sâmbala está hoje. Parabéns, Sâmbala. Quem é Ana Maiane? Essa Ana Maiane está muito famosa. Nem sei se precisa se apresentar, mas daí tu já pode se apresentar e já entra na introdução. Tá? Bem. Passei batom vermelho, porque batom vermelho é cor de luta, né? Então agora a Ana só se apresenta de batom vermelho, porque nós precisamos nos manter como resistência. Ana Maiane é aqui do estado de São Paulo, da cidade de Araraquara, é avó de Sara, mãe de 4 homens, rapazes, pedagoga, artista, arteira, brincante, e hoje eu estou no doutorado, eu sou uma doutoranda, né? E eu estou tratando da temática, gente, de violência. Violência, sonhos interrompidos, gênero e todas essas relações com a escola, com a infância, com a sociedade. E essa temática de hoje, ela é muito importante para mim. Eu tenho feito leituras nesse sentido, eu não tenho nenhuma... eu não discuto isso no doutorado, mas a partir do olhar da criança e da escuta da criança, eu tenho uma percepção do que as crianças compreendem sobre essa realidade, né? Por isso que eu fui. E aí estava contando um bocadinho atrás que eu estou lendo um livro da professora, antropóloga, pesquisadora Débora Diniz. O livro chama-se Cadeia. E é com um pedacinho, um trechinho desse livro que eu queria introduzir a nossa conversa aqui hoje. Porque ela vai falar que as penitenciárias femininas, as prisões femininas, elas são uma máquina de abandono de corpos femininos, né? E que, mais do que viver, essas mulheres têm que aprender a sobreviver entre as grades. Então, a professora, a pesquisadora, Débora, ela ouviu dores, muitas dores, ela ficou no presídio de Brasília, acompanhando, dando escuta às falas da detenta. Veja que importante isso, né? Ela não foi lá para fazer questionários, ela não foi lá para fazer entrevistas, ela foi lá para dar escuta a essas mulheres. E escutas espontâneas do que surgia nos momentos espontâneos dentro do presídio. Ela nos conta várias coisas que eu não sabia, sabe? Da quantidade disso eu sabia que muitas mulheres que hoje encontram-se em situação de cárcere no Brasil, elas estão por causa dos relacionamentos, né? Envolvimento com drogas, né? Tanto envolvimento com os filhos, com o marido, com o companheiro, com o que quer que seja, ela acaba se envolvendo nessa realidade ou consumindo droga, né? Então aí acabam até em situação de rua e dali são levadas para as penitenciárias. E ela conta que essas mulheres que são chamadas de provisórias, eu não sabia desse nome, Luz Marina, elas são noviças, né, dentro do presídio, e elas vão ter que ser domesticadas para serem inseridas nesse mundo. E muitas vêm de uma passagem anterior por abrigos, depois por reformatórios. Então eu vejo que é uma trajetória de abusos, de violências que vem desde a infância acontecendo com essas mulheres, para elas chegarem na fase adulta já numa situação de penitenciária, né? Então, a gente está falando de um problema social muito maior que somente esse pontual desse momento em que essa mulher está encarcerada. Ela teve uma trajetória, não foi por acaso que ela terminou ali, né? Ela teve uma trajetória de violência, de abandono, de falta de oportunidade, e aí a gente pode ir listando várias ocorrências na vida dessas mulheres. E essas mulheres um dia estiveram dentro de salas de aula, né? E foram invisibilizadas e não foram escutadas dentro dessas salas, foram marginalizadas dentro dessas salas, não encontraram acolhimento,
porque não é no presídio que vão encontrar o acolhimento, né? O presídio já não é mais um espaço para o acolhimento, ele já é um espaço para o confinamento desses corpos, né? E ela fala que, quando chega no presídio, eles não querem saber das suas vidas pessoais. Eu fiquei pensando muitas vezes na minha trajetória, dando escuta às crianças dentro da escola, eu ouvi essa mesma frase: nós não temos tempo para ouvir as vidas pessoais. Então, quem tem tempo para ouvir as vidas pessoais e interromper essas trajetórias, sabe? Oferecer outras possibilidades de vida, né? Foram questões que foram aqui me incomodando enquanto eu pensava na nossa live de hoje, porque eu noto que está muito conjugado infância, crianças e mulheres. Não tem como a gente apartar essas duas realidades. E aí eu trago essa fala, que está lá no comecinho do livro Cadeias, de Débora Diniz. Seu Lenilton insistia em saber dos filhos. Um vive com parentes, uma o conselho tutelar levou. Um terceiro vive com família desconhecida e 3 nasceram mortos. Conselho tutelar é braço da polícia. Se a mulher vai para a cadeia, os filhos vão para o abrigo. Ela conta ter esguelhado o processo do filho roubado pelo conselho tutelar. Lá tinha foto de quarto de rico, família feliz e pedido de guarda. Sir Newton se intrigou. Adoção. Lembra desse nome? Acho que é da adoção. O conselho tutelar diz que eu abandonei ele. Eu não abandonei meu filho, Sir Newton. Arreliou-se com os olhos afundados nos ombros. Um silêncio seco tomou conta da sala. Sir Newton esperou o texto, mas a craqueira falante emudeceu. Ela já sabia do filho com a nova família, mas lutava contra a ideia de ser mãe que abandona. Não tinha mais filho. Testou, foi muita vergonha. Repetiu sem audiência antes de sair. Eu não abandonei ele não, seu Lenilton. E aí é com isso que eu quero introduzir, com esse fragmento da escrita, que eu gostaria de introduzir as questões das mulheres em situação de cárcere no Brasil, especificamente na Bahia. Com a palavra de você. Eu queria estar em algum lugar em que eu pudesse chorar. Em algum lugar em que eu pudesse deixar meus sentimentos, né, mais aflorarem. Mas eu não estou nesse lugar de choro hoje. Hoje eu ouviria o conselho. Hoje eu ouço minha mãe dizendo: engula o choro. Entope não chora na hora de chorar. Tem hora para tudo. Eu fico muito tocada com a situação das mulheres em situação de cárcere. Eu quero cumprimentar minhas companheiras de Portugal, o Comitê de Mulheres de Portugal, que acabou de entrar aí também. Quero dar um grande abraço nelas. E dizer para as companheiras de Londres, de Portugal, se quiserem dar um oi para a gente, aí, se quiserem entrar, é só falar com a gente. Porque eu sei que vocês acompanham muito de perto a nossa luta, tanto no Brasil como em Portugal, como na Inglaterra, como em vários lugares do mundo. E vocês sabem qual é a situação da mulher. E aí eu quero perguntar para Luiz Marina, com base no que a Ana leu, que me tocou assim, doeu meu coração, parece que foi um soco que eu levei, quando a escritora diz que o presídio é uma máquina de abandonar mulheres. É essa a frase que ela usa? O presídio é uma máquina de abandono de mulheres. A partir dessa fala, Luiz, você pode dizer em que situação a mulher vive? Dizer, não concordo, não é não. Lá não tem abandono de mulher, não. Ou sim é. E relatar para a gente como é a situação das nossas mulheres hoje, como é que está a situação das mulheres hoje, pelo menos no sistema penitenciário da Bahia, que é onde você trabalha. O Roberto está dizendo, Luiz Marina tem muito conhecimento para expor. É verdade, Roberto. É verdade. É com você, Luiz.
Sim, sim. A mulher é abandonada no cárcere, sim. Isso não é da agora, isso você tira pelo dia de visita, que a visita é muito pouca. O Complexo da Mata Escura em Salvador, ele tem 8 unidades prisionais, mas você vê a fila, você vê as mulheres pernoitarem de um dia para o outro para serem as primeiras a chegarem no presídio masculino, enquanto as mulheres são abandonadas no cárcere. Até a própria família abandona. Por quê? Porque a mulher não é pensada, a mulher é pensada para ser aquela pessoa politicamente correta. Ela não pode cometer erros. Então, quando ela comete um delito, que muitas vezes ela comete por conta do companheiro, do marido, de outras circunstâncias, da necessidade, da falta da base da família. Muitas são criadas, como a Ana falou, em instituições. Se você fizer uma enquete no presídio feminino, você vai ver, muitas não têm referência familiar. O abandono começa desde lá, desde a infância. Então, elas são, sim, abandonadas. Então, vai acabar saindo e chegando lá numa penitenciária. Então, essas mulheres, elas são abandonadas, elas não têm ajuda nem da sociedade, porque a sociedade pune dupla, triplamente. A pena para a mulher ela é muito mais perversa, porque ela sai do presídio, ela não consegue aquele apoio que a família já abandonou, e aí ela não tem com quem ela dá seguimento à sua vida. Muitas vezes ela quer sair do crime, mas ela tem filhos, ela às vezes tem ameaça daquele marido que está lá e diz, olha, você tem que trazer a merenda para mim, você tem que me visitar no presídio, e ela vai ter que gerenciar aquela boca de fumo para dar continuidade àquela atividade ilícita. Muitas vezes me dizem, estou lhe falando, elas chegam para mim, dona Luz, eu quero sair, eu não consigo. Ontem eu tive um depoimento que está me chocando, amanhã eu vou ter que falar com o juiz, dessas mulheres encarceradas que saem. Aqui na Bahia não tem unidade de semiaberto. As presas provisórias, como a Ana falou, são aquelas presas que estão ali no conjunto penal, mas ainda na fase processual, ainda não estão em cumprimento de pena, certo? Então, quando começa a execução da pena, aí, coitada, é que ela é esquecida mesmo. Então, essas mulheres estão lá sem nenhuma ajuda externa. E o que é que ocorre? Quando elas saem, que aqui na Bahia não tem colônia penal agrícola, ou seja, para colocar mulheres no regime semiaberto. Há anos atrás, desde 2011, eu consegui, com o juiz, mostrar que a gente estava no mesmo pátio, prendendo presas provisórias, regime fechado e regime semiaberto. Então, elas estavam tirando o regime mais gravoso. Então, conseguimos, uma grande vitória, conseguimos dar a prisão domiciliar a essas mulheres. Mas, muitas vezes, você dava prisão domiciliar a quem não tinha domicílio, né? E onde é que essas mulheres vão? E aí, hoje, aqui em Salvador, na Bahia, as mulheres do semiaberto saem monitoradas com tornozeleiras eletrônicas. Outro grande problema, porque muitas moram na comunidade, na favela onde o crime organizado está instalado. E uma ontem mandou para mim as fotos de hematomas pelo corpo e do que passou pelos traficantes da comunidade que ela mora, porque eles não aceitam pessoas, principalmente mulheres, monitoradas com tornozeleiras eletrônicas, voltar para aquela comunidade. Porque eles entendem que é uma ameaça ao crime organizado, tendo em vista que a polícia vai começar a circular. Então, essa mulher apanhou com um facão, eles cortaram a tornozeleira dela com o facão. E a mãe me disse que conseguiu um carro e gritou que ia chamar a polícia, e ele disse, aqui na comunidade ela não entra. A mãe teve que tirar essa moça, ela está na cidade do interior, aqui da Bahia, escondida. Eu estou chamando para apresentá-la ao juiz. Eu até olhei, uma advogada entrou com a petição, mas eu sempre converso com o juiz e digo a ele que
as mulheres monitoradas com tornozeleiras eletrônicas, na sua maioria que moram em comunidades onde o crime organizado está instalado, elas estão passando por inúmeras dificuldades, porque apanham, aí eles cortam a tornozeleira, aí lá no monitoramento fica parecendo que foi ela que rompeu a tornozeleira, aí o juiz decreta a prisão preventiva, ela fica como foragida. Aí ela tem que voltar para a cadeia. Então, muitas mandam esse depoimento para mim e eu já consegui com o juiz várias que ele mandou desinstalar a tornozeleira. Amanhã, minha grande missão pela manhã vai ser com essa, que a advogada já entrou com... Quer falar, Pablo? Eu começo a falar. Não, eu falei, Oxalá te ajude. Não, é porque ela quer falar. Eu Ah, posso tá. citar coisas que eu acho importante sobre a responsabilidade que é imposta à mulher. Primeiro, que o direito ao perdão é sempre dado ao homem e nunca à mulher. Então, por exemplo, um homem cometeu qualquer tipo de crime. Se ele cumpre a sua pena, ele é abraçado pela família. Então, nossa, perdeu a cabeça e não, vou ter que abraçar, é meu filho, é o pai do meu filho, a gente tem que agir como família, vamos abraçar esse homem, ele precisa voltar para o seio da família. O perdão é sempre dirigido ao homem. Para aquela mulher que comete um crime, perdeu a cabeça também, ou o amor falou mais alto e ela quis fazer aquilo, quis levar droga ou fazer alguma coisa assim, condicionada ao relacionamento dela, o perdão nunca é dado àquela mulher. Ela é revitimizada o tempo inteiro. Ela pode cumprir a pena dela. Ela sempre será uma mulher que passou pelo sistema carcerário brasileiro. Nunca terá o direito ao perdão, diferente dos homens. Lógico que a gente pode falar sobre essas questões do não direito a cumprir a pena e seguir de forma completa na sua vida, tanto para homem quanto para mulher. Mas o direito ao perdão, ele é sempre concedido ao homem, nunca para a mulher. E outra questão também, quando a gente fala sobre como essa pena impacta a vida, o planejamento familiar como um todo, é porque a mulher, ela é sempre imposta a responsabilidade familiar, a criação dos filhos. Então, um homem que é encarcerado, que perde essa liberdade, que vai para a prisão, ele pouco se importa com o filho dele. O que está acontecendo com o filho, se tem comida em casa, quem está com o filho, se a mulher dele perdeu a guarda ou não perdeu. Mas essa mulher, ela que está presa, ela que está encarcerada, ela não tem uma noite sequer que ela não pense naquela criança que ela deixou em casa. Com quem tá meu filho? Será que a tia dele tá cuidando dele direito? Porque ninguém cuida como a mãe. Quando eu sair daqui da cadeia, eu vou ter direito a acesso ao meu filho, porque o cara saiu da cadeia, ele tem acesso ao filho dele, não seu pai tá voltando. Mas quando a mãe volta, não, sua mãe não, você não vai ter contato com sua mãe, porque ela foi presa, cometeu um crime. Jamais, você não pode ter contato com pessoas assim. Então, o direito ao perdão, ele nunca é. E a gente também precisa pensar sobre qual é a carga de responsabilidade que nós estamos colocando na mulher. Eu sempre falo, ser pai é muito fácil. Ser mãe é difícil pra caramba. É muito difícil, em todos os âmbitos. Seja para a mulher que tem mais dinheiro, para aquela mulher que é mais pobre. É muito difícil ser mãe. E aí a gente pensa que um poder judiciário, um governo que deveria prezar pela estabilidade daquela família, porque a gente fala também, a lei de execuções penais, ela fala sobre a ressocialização. E grande parte dessa ressocialização, a gente tem que pensar que a família é responsável por isso também, né? Então, se aquela pessoa sai da prisão sem ter acesso nenhum à família, como é que ela vai se recolocar no mercado de trabalho? Luiz falou, essa mulher, muitas vezes, ela não tem nenhum domicílio para ir cumprir a sua prisão domiciliar, né? Então, como é que a gente faz uma ressocialização se essa mulher não tem um mínimo de apoio? Tanto da família quanto do governo. Então, eu sempre falo que é importante a gente punir, sim, mas e o prevenir, né? Então, e o prevenir a reincidência?
Porque se aquela mulher sai sem nenhum apoio, ela vai reincidir com certeza. Ela vai voltar para o mundo das drogas. Quando a gente fala também sobre sair com tornozeleira eletrônica, a gente vê o machismo em todos os âmbitos, porque na favela, o cara que está na favela ou nos bairros mais periféricos, o cara que anda com tornozeleira eletrônica, poxa, ele é o foda, né? Ele foi preso, ele saiu, ele tá aí ostentando uma tornozeleira eletrônica. A mulher não. A mulher, ela vai dedurar a gente pra polícia, ela é 171, então assim, todos os estigmas negativos são impostos à mulher. Todos. Então, a gente também precisa. A questão da visitação. Gente, se vocês tiverem qualquer tipo de acesso, vocês vão perceber que realmente é o que o Luiz fala. E em qualquer cidade que tem conjunto penal, para as mulheres, quase não tem fila. Se você for conversar com elas, quando foi a última vez que você recebeu uma visita há 8 meses, há 6 meses? Logo quando eu fui encarcerada. Uma vez minha mãe veio aqui e me visitou e nunca mais. O homem, todo dia, tem ali comidinha pronta que a família leva, né? Os materiais de higiene. Quando a gente fala sobre a mulher encarcerada, também a gente fala de pobreza menstrual, né? Então, pobreza menstrual. Aqui em Vitória da Conquista mesmo, nós temos um conjunto penal que ele foi pensado para receber mulheres e homens. Logo quando ele foi inaugurado, ele já foi inaugurado com superlotação. Então, o que eles fizeram? Eles acabaram com o módulo feminino que tinha berçário, que a LEP pede, né? E colocaram os homens. Então, essas mulheres que engravidam, porque mulheres engravidam, onde estão seus filhos? Se aquele conjunto penal foi pensado para a mulher, o berçário está lá, foi pensado para ela amamentar, ter essa conexão com seus filhos durante os 6 meses, elas não têm acesso, pelo menos aqui em Vitória da Conquista, elas não têm acesso a algo que foi projetado para elas. Então, o sistema judiciário, a gente precisa ter lives como essa, eventos como esse, para a gente justamente falar sobre isso. O sistema carcerário do Brasil é uma merda. Ninguém pode discutir isso, porque é realmente uma merda, né? Sou dessa. A palavra, não tem. o linguagem. Não tem definição. Mas quando a gente pensa em quem sofre mais, as mulheres sofrem mais. Gente, o incômodo que é, por exemplo, nós mulheres que menstruamos, colocar um absorvente pela manhã e tirar à noite, pra gente já é horrível. Ficar com um absorvente durante o dia inteiro. Muitas vezes essas mulheres recebem 8 absorventes para passar o período menstrual inteiro, né? Isso quando recebem. Aqui na OAB de Vitória da Conquista, a gente sempre faz essas campanhas de arrecadação de materiais para as mulheres, porque elas não têm acesso, porque as famílias não levam, né? O que o governo fornece é ínfimo, não dá. Então, assim, precisamos pensar em políticas públicas para as mulheres, mas também tecnologias para as mulheres encarceradas. É mais ou menos queria falar da fala que Luiz teve aí. Você quer completar, Luiz, sua fala? Porque aí eu vou fazer outra pergunta para a doutora Sâmala. Se você quiser completar alguma coisa nas falas, você pode continuar. Você estava falando. A pobreza menstrual, que Sâmala colocou aí agora. Eu falo muito da minha realidade. A minha realidade na feminina eu trazia a sociedade civil ali para dentro, eu trazia as faculdades ali para dentro. Mas eu convidava não para fazer uma visita tipo jardim zoológico, com feras enjauladas. Eu levava para conhecer aquelas histórias, que eu parava para ouvir as histórias, desprovidas de preconceito, parava para fazer a escuta qualificada. E eu levava essas pessoas para ouvir. E solicitava deles, né, que trouxesse. Então, eu ganhava muito absorvente das faculdades. Então, na época que eu estava atuando como diretora, eu consegui minimizar esse sofrimento. Mas já alcancei época que elas colocavam miolo de pão, realmente, como absorvente, jornal como absorvente. Eu visitei o presídio de Vitória da Conquista e eu lá, o diretor é uma pessoa que eu acho assim que tem ideias magníficas, comunga com a minha ideia. Mas não gostei. Quando eu cheguei lá, encontrei as mulheres num cubículo, um banho de sol pequeno. Elas não passavam para a escola porque a prioridade era para os homens. Então, elas não podiam ir.
Lá tinha horta, lá tinha piscicultura, lá tinha toda a criação, porcos, mas elas não podiam trabalhar só para eles. O sistema prisional ele é masculinizado, é machista. E esses conjuntos penais mistos são bem piores. Elas sofrem demais. E aí eu não gostei quando as mulheres sentenciadas de Vitória da Conquista tinham que cumprir pena em Jequié. E a família não tinha dinheiro para ir. Aí eu peguei e chamei o diretor, pelo amor de Deus, como é que você faz uma coisa dessa? Aí ele disse, Luz, mas o Poder Judiciário mudou o provimento, mas pelo amor de Deus, é muito sofrimento. E aí quando eu cheguei em Jequié, todas as de Vitória da Conquista com saudade, meses sem ver o filho, eu digo, gente, é muito cruel. E quando essa mulher sai, a pena ela é ad eterna, é prisão perpétua, porque ela sai estigmatizada, ela não tem direito a ser inserida de forma digna na sociedade. E isso, graças a Deus, eu consegui, no escritório social, colocar muitas no mercado de trabalho. E hoje eu estou acompanhando essas mulheres. Claro que a Superintendência de Ressocialização Sustentável da FEAP, aqui em Salvador, eu estou vendo que ela está com a luz no fim do túnel, criando essas vagas, botando o projeto, o decreto do governador do pró-trabalho para botar algumas. Mas e no interior? Como é que estão essas mulheres? E aqui, muitas não têm condição, é muito tímido a inserção no mercado de trabalho para as mulheres. E o projeto Começar de Novo, que não gostam, não aceitam muito, agora está abrindo a cabeça para colocar mulheres, porque mulher engravida. Então, se ela engravidar, ela é desligada do projeto. Agora mesmo, vai parir uma que está no projeto Começar de Novo, mas vai ser desligada, engravidou de gêmeos. Uma gravidez de risco, aí a gente conseguiu o enxoval, mas ela já sabe que ela vai ser desligada. Então, isso é muito duro. Por que um homem fica e a mulher não fica? Aí se fala tanto dessa equiparação de gênero e continua, em pleno século XXI, essa atrocidade que acontece com as mulheres. Entendeu? É muito triste. É muito triste. Doutora Sâmara, do ponto de vista da justiça, eu não vou falar dos problemas do judiciário. Né? O judiciário da gente tem nos envergonhado bastante. Me desculpem. Não todos, mas alguns fazem parte do judiciário. Eu tenho grandes amigos no judiciário, inclusive. Peço desculpa a quem faz o trabalho corretamente. O que a lei fala sobre isso, sobre o direito da mulher, sobre um caso que a Luz falou, sobre não ter direito a banho de sol, sobre não ter trabalho, sobre não ter escolaridade, elas não podem estudar para redução de pena, o que a lei fala sobre isso é um direito ou não? Porque eu estou fazendo essa pergunta porque tem gente que comete a bobagem de falar certas coisas, né? Tipo assim, vai para lá, tem que se fuder mesmo. Para que fez? Você entendeu o contexto que a pessoa vivia, né? E tem gente que, depois eu vou pedir para onde vocês explicarem, minha mão tá roxa, né? Por causa do internamento dessa semana, não tá feona, que eu tô olhando agora na câmera. Sobre as pessoas que estão hoje em situação de cárcere e que recebem o salário e por que recebem. Porque tem gente que fica falando essa bobagem, né? Ainda a gente paga para o cara ser preso, não sei o quê. Pode começar. Primeiro, existe a Lei de Execuções Penais, que é uma lei que, se você ler, fala assim, meu Deus, que lei maravilhosa. Inclusive, ela é usada de inspiração em outros países. É uma lei elogiada internacionalmente. Porque, na teoria, ela é maravilhosa. Se ela funcionasse como está escrita na lei, nós não estaríamos conversando sobre esses temas, né? Mas, na prática, a LEP, que nós usamos assim a abreviação, é uma utopia, né? Porque na prática é totalmente diferente. Sobre a questão das mulheres gestantes que amamentam. A LEP dita que nos conjuntos penais deveria ter berçário para que essas mulheres pudessem ter acesso aos seus durante os 6 meses iniciais, que pudessem amamentar de forma tranquila, sobre a questão da
da prisão domiciliar, tudo isso a LEP rege. Então, se funcionasse da forma como está posto na lei, nós não teríamos problema com isso, né? Não existe distinção na lei sobre ter banho de sol para homem e não ter banho de sol para mulher. Não existe lei sobre cela, o tamanho da cela para um homem e o tamanho da cela para a mulher. Não, a lei não faz esse tipo de distinção. Até porque seria inconstitucional se fizesse, né? Porque na Constituição diz que nós somos iguais. Pelo menos em tese, nós somos iguais. Então, não há nenhum tipo de diferenciação na lei sobre o tratamento dado à mulher e o tratamento dado ao homem. Acontece que, pelo sistema carcerário integrar, eu não sei, Luz até pode me corrigir na porcentagem, mas eu posso te dizer que cerca de 90% das pessoas que integram o sistema carcerário são homens. Os privilégios, que eu vou colocar entre aspas, porque não são privilégios, são dados à maioria. E a maioria são homens. Então, as mulheres, elas são renegadas, como aqui em Vitória da Conquista. Existe, no conjunto penal, existe um espaço destinado, foi construído um espaço para que as mulheres pudessem cumprir a sua pena de forma como foi posta na lei. Só que a superlotação dos homens colocou essas mulheres em um outro presídio, né? E esse outro presídio, que é muito antigo, uma situação bem degradante, elas não têm condições, e como é um presídio dos provisórios masculinos também, dos presos provisórios masculinos, elas não têm acesso ao que Luiz falou, por exemplo, a um banho de sol no tempo correto, a um espaço adequado, a poder trabalhar para remir a sua pena, a poder estudar para remir a sua pena. Então, a gente observa aí que as minorias, as mulheres, elas não estão sendo vistas pelo TJ. Quando o Luiz falou sobre essa questão das mulheres, quando estão sendo direcionadas para a Jequié, para quem não tem noção de como é o interior da Bahia, de Vitória da Conquista para Jequié são 2 horas de carro, 2 horas de carro de distância. Então, essas mulheres que estão sendo sentenciadas, elas estão sendo deslocadas da sua cidade, desligou minha luz, mas tá bom, da sua cidade para uma cidade a pelo menos, vou colocar aqui, 4 horas de distância de ônibus. Então, percebam que essas famílias estão enfrentando um trabalho gigantesco para visitar essas mulheres em situação de cárcere em Jequié. Então, quando a gente fala sobre a dignidade da pessoa humana, não é porque a pessoa está encarcerada que ela não tem direito a ser considerada pessoa, elas são pessoas ainda. A gente está cerceando o direito à liberdade, mas os outros direitos deveriam ser garantidos, né? Quando a gente fala de direitos garantidos, aí eu já pego esse gancho do que as pessoas presas, elas estão recebendo salário. Gente, pessoas presas, elas não estão recebendo salários. As pessoas que trabalhavam de carteira assinada antes de serem presas, a família tem o direito ao auxílio reclusão. Não é ele que está recebendo. É um benefício que a pessoa adquiriu por estar trabalhando de carteira assinada até o tempo em que foi encarcerado. Então, a família recebe. Não é essa pessoa... não é o governo beneficiando uma pessoa que está presa de forma alguma. É um direito que a pessoa adquiriu. Um direito adquirido, a pessoa tem que usufruir de alguma forma. Então, a família que está usufruindo desse auxílio reclusão, a gente precisa, de todas as formas possíveis, combater a fake news, né? Então, direito adquirido, aquela pessoa não deixa de ser humana por estar encarcerada, né? Então, é basicamente isso. A LEP, a LEP, que é a Lei de Execuções Penais, ela é linda. Lendo, você fica, meu Deus, que coisa maravilhosa sobre a pessoa poder remir o tempo de pena com trabalho, com estudo, não semiaberto, poder sair, trabalhar e voltar e dormir à noite. Sabe? Tudo isso, se fosse colocado em prática, seria perfeito. Mas, infelizmente, nós não temos, não é dado às pessoas encarceradas esse aparato. Mesmo que elas alcancem direitinho, semiaberto, indo para o aberto, elas não é disponível esses benefícios que a lei garante a ela, entende? Então, assim, eu fico falando, Luiz falou assim, que eu consegui arrecadar muitos absorventes para essas mulheres, mas, gente,
Luz não deveria estar com esse trabalho todo de correr atrás de absorvente para essas mulheres. É obrigação do governo fornecer dignidade para essas mulheres. A gente está falando que todas as mulheres menstruam, porque não existe um cálculo matemático aí de quantos absorventes as mulheres utilizam por semana, por mês, e é dado, fornecido pelo governo do estado, pelo governo federal, esses absorventes. Não tem como tirar isso de nós, mulheres. Nós menstruamos. E isso não deveria ser tomado como um defeito, como menos capazes, nada do tipo. Luz não deveria estar indo batendo na porta das escolas. Oi, tudo bem? Bora lá conhecer meu projeto. Em contrapartida, você traz absorvente para mim? De forma nenhuma. Eu, enquanto presidente da Comissão da OAB da Mulher, eu não deveria estar fazendo campanha para arrecadar absorvente. A OAB não deveria estar fazendo campanha para arrecadar absorvente. É o mínimo, sabe? Eu acho incrível que em pleno 2023 nós estejamos falando sobre direitos básicos de ser e existir. As pessoas precisam lembrar que as pessoas encarceradas, o único direito cerceado é o da liberdade, né? Então, os outros, as pessoas deveriam ser consideradas como humanas. Ninguém deveria ficar preso numa cela de 8 metros quadrados com 20, 30 pessoas, né? Então, assim, eu fico horrorizada quando as pessoas falam assim, mereceu, até que seja você. Porque a gente fala assim, todo mundo está propenso a cometer crimes. Todo mundo está propenso a cometer crimes. Fui estuprado, sei lá, eu vou querer matar esse desgraçado, eu vou presa. Eu tô conversando aqui com vocês, mas amanhã eu posso estar presa. E o cara vai estar solto. Amanhã seu pai... Tem aí todas essas questões, entendeu? Mas, assim, a gente precisa pensar e ter empatia também com o outro, né? E se colocar no lugar do outro. Então, eu fico indignada quando eu escuto esses discursos aí de, bem feito, tem que comer lavagem mesmo, tem que dormir em pé mesmo. Gente, é ridículo tudo isso. Quando o Luiz fala, as mulheres colocam jornal, miolo de pão, é imensurável a gente ter um governo que não pensa em dignidade de mulheres, né? Que é uma coisa intrínseca a nós. Menstruar, a gente não tem como evitar, só tomando pílula, mas que deveria ser uma opção nossa, né? E é basicamente isso, respondendo a sua pergunta. Antes de você comentar, Ana, porque a Ana vai fazer um comentário sobre a fala de vocês duas. Eva, do Comitê de Mulheres de Portugal, disse que em Portugal agora é meia-noite, ela estava de pijama e ia dormir. A Simone Cascais, que é de Londres, quando teve uma reunião com a gente e a Luz passou para ela a situação das mulheres aqui no Brasil, ela ficou indignada de uma maneira, e a que teve em Londres recentemente, elas falaram sobre isso, colocaram cartazes a respeito do sistema penitenciário brasileiro. Ela falou, gente, vocês estão falando de coisa que há 20 anos a gente não fala aqui. Estou acreditando nisso, não. Como assim que vocês vivem isso, né? Porque a Samla está falando, em pleno 2023 a gente ainda está falando sobre isso. E tem gente ainda dizendo que merece, sem saber o que levou aquela mulher ao cárcere. Doutoranda Ana Maiane, é com você agora. Ué, caiu? Acho que ela caiu, mas caiu. Ela já volta. Enquanto vocês estavam comentando, eu estava aqui pensando, sabe, Luz? A Célia, eu acho que nós estamos, eu tenho certeza que a nossa cultura, que é machista, patriarcal, colonial, né? Que a gente continua reproduzindo uma construção que já tem muita história e que já devia ter mudado há muito tempo. Ela é principalmente embasada embasada pelo contexto religioso também, né? E nesse contexto religioso, a mulher é comparada à Virgem Maria. Ela é pura, ela é a perfeita, ela é aquela que não comete nenhum erro, né? E para a mulher, nós somos cobradas a sermos Virgem Maria na vida. Se você não se aproximar o máximo possível desse modelo, Virgem Maria não usaria batom vermelho, não usaria shorts curto, né?
E é isso. Ela não cometeria um erro, ela não cometeria um crime. Ela seria perfeita. E essas mulheres, quando vão para a situação de cárcere, elas já são completamente banidas da sociedade. E, infelizmente, também essa culpabilização da mulher recai sobre os filhos, porque eles vão ser chamados como filhos da bandida, a filha da prostituta, a filha da viciada, a filha... É esse o nome que a criança vai receber da sociedade. E a possibilidade dessa criança também não ter mais saída, não encontrar mais outra forma de viver é muito grande. É uma culpabilização da mãe e dos filhos. Isso é muito sério. Nós estamos falando de gerações que estão sendo afetadas pelo machismo. Quando a mulher ela não consegue reinserção, normalmente é uma outra mulher da família que vai cuidar da criança, né? Dificilmente é o pai que assume a função de cuidar das crianças. Nem sempre essa mulher tem idade, condição de saúde para cuidar adequadamente dessa criança, né? Eu acompanhei um menino de 8 anos que ele ia sozinho para a escola, chegava com fome porque a avó estava adoentada na cama, ele é cuidado pela avó, né? A avó faz o melhor possível, mas falta água, falta luz, não tem gás. O menino de 8 anos ia sujo para a escola e quando chegava na escola, ele era culpabilizado. Tá vendo o filho daquela viciada? Olha aí o que a mãe fez com ele. Então, a mãe é culpada, a avó é culpada, a criança é culpada. Ninguém comenta. Cadê o homem? Cadê o pai dessa criança? Uhum. E aí eu vou para uma questão que muito me afeta. Essas mulheres grávidas, elas dão à luz dentro do presídio. Muitas vezes algemadas. Muitas vezes elas não recebem o cuidado básico. E aí? E aí? E aí, dona Célia? E aí que tem uma coisa que eu lembrei agora, sobre essa questão da religião afetar bastante a nossa cultura, é que a Letícia Petersen, que é uma das colaboradoras de pauta da bancada, que mora no sul do Brasil, em Santa Catarina, ela trouxe para a gente, né, sobre a conquista dos nossos direitos, e pasme, só em 2002 é que a mulher conseguiu o direito de, caso ela não seja virgem, o casamento não ser anulado. Gente, em 2002, um dia desse, porque se você casasse não virgem, o marido descobrisse, ele podia pedir anulação do casamento. Para vocês verem como é forte a questão da religião. Eu quero cumprimentar a Lília Reis, Ana Lília Reis, né, que foi diretora da UNEB, está sempre com a gente. Um grande abraço, minha irmã, e pedir sua bênção, Mãe Nazaré. Gosto muito quando você está aqui por perto, viu? Me sinto protegida com a sua presença por perto. E aí, que quando você falou sobre mulheres parirem algemadas ainda, o ano passado eu conversei com um deputado aqui da Bahia e ele disse que estaria entrando com um projeto de lei esse ano para que as mulheres não precisassem mais parir algemadas. Eu quero o Iago, um grande abraço. Ele está falando que a sociedade merece representantes como a gente. Hoje a ideia de Varjan, tudo bem, amiga? É uma cantora, uma grande cantora. E Helena da Mulheres de Fases, que é uma parceira nossa, que está aí também com a gente, que é professora de balé clássico do estado de São Paulo. E gratidão por você estar aí também. Essa realidade, Luiz. Aqui na Bahia ainda tem mulheres parindo algemadas. Conta pra gente como é isso. Olha, com o HC coletivo, muitas mulheres não pariram mais na penitenciária. Mas isso só vale para mulheres que estão respondendo presas provisórias, que têm esse direito. As presas sentenciadas ainda parem dentro dos presídios. Só que é assim, a escolta é feita pela policial, pela PFEM, que é a policial militar, com um policial masculino e com as agentes penitenciárias, que agora policiais penais, que aqui na Bahia ainda não foi institucionalizado. E aí o que é que ocorre? Na hora que sai no presídio, na minha época eu dizia, não algeme, porque existe a lei que ampara. Aí outro dia o policial me disse, a lei é só na hora de parir.
Eu digo, mas você não vai botar ela dentro de um camburão algemada, uma mulher com a barriga desse tamanho. Então foi um impasse muito grande, eu chamei ele de misógino, foi uma confusão. Mas às vezes eles até saíam e não algemavam. Mas lá passavam a informação que depois pariram, quando voltava, algemava na cama. Quando aquele filho chegava para amamentar. Então, aí quando eu sabia que ligava, dizia, ah, não, mas é porque desceu para almoçar, e tem um som, pode estar causando perigo aquelas pessoas